nesse exato momento nós vamos construir uma cafeteria. Então nessa cafeteria você vai colocar um cardápio, vai colocar instruções, vai ter vários parágrafos, tem muita coisa para a gente poder construir. Beleza? Então é isso, vamos lá seguir para a nossa aula que continua agora. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é aprender algumas teclinhas, alguns atalhozinhos. O primeiro que eu quero te passar é que tá vendo que eu coloquei aqui, ó, meu primeiro site, eu coloquei uns espaços entre as letras. Não é muito legal quando nós estamos trabalhando com arquivos de programação ou de tecnologias como HTML, não é muito legal a gente ficar colocando espaço nas coisas, tá? Então, eu vou trocar isso. Você vai ter que juntar essas palavras, tá? Você pode juntar isso daqui colocando o underline. Então, olha, meu, underline, primeiro, underline, site. Faz assim, tá? Junta as coisinhas ali com underline se você precisar dar espaço entre uma palavra e outra. Evita colocar acentos, tá? Porque, por exemplo, agora nós vamos criar um novo arquivo. Esse arquivinho do primeiro site, você vai deixar ele salvo aí. Esse aqui é o primeiro exercício que você fez. Agora nós vamos passar para a segunda parte dessa aula. Então você vai fazer aquele mesmo procedimento. Botão direito na página, novo, documento de texto. Então cria um novo documento de texto no seu computador e agora eu vou criar um site de uma empresa, tá? Então eu quero que você simule uma empresa, então pode ser uma empresa de qualquer coisa. No meu caso, o meu site vai se chamar Conradito, underline, cafezito. Então eu vou fazer como se fosse uma cafeteria, né? Conradito, cafezito. Eu quero que você perceba que no espaço eu coloquei o underline e cafezito, talvez seria legal se eu colocasse um acento que não é, né? Um acento agudo de cafezito, mas evita colocar acentos, tá? Não coloque acentos por mais que tenha. Na programação a gente sempre evita colocar acento nas palavras para não dar erro. Então não coloque acentos, não coloque C cedilha, evita cedilha, tá bom? Então coloca tudo minúsculo, sem acento de preferência, tá joia? Então, ó, Conradito, cafezito. Vou dar um enter aqui. Tem ali o meu arquivo .txt, cria o seu aí, escolhe o nome. E relembrando, isso daqui não deve ser um arquivo de texto, não deve ser um arquivo TXT, isso daqui deve ser um arquivo HTML. Então aqui eu vou trocar o nome. Você deve estar reparando que quando eu vou trocar o nome das coisas, eu troco bem rapidinho, eu não preciso clicar com o mouse. Por quê? Tem uma teclinha de atalho. Então, ó, clica no seu arquivo que você quer, seleciona ele e lá no teclado, lá em cima, você aperta a tecla F2 do teclado que você consegue trocar, ó, F2, F2, F2. Então, um F2 ele facilita bastante a gente mudar o nome das coisas. Então, F2, Conradito cafezito. Então, eu vou trocar aqui, em vez de .txt, eu vou colocar .html, porque nós já vimos que é HTML que nós estamos estudando. Os arquivos têm que ter extensão do HTML. Então, Conradito, underline cafezito, .html. Vou dar um enter aqui. Tem certeza que você quer alterar? Tenho certeza, dou um sim aqui. Se eu clicar duas vezes, eu vou poder abrir esse arquivo e ele está vazio. Não há nada, nós não escrevemos nada ainda, não tem problema. É só você abrir o seu Visual Studio Code no computador aí. Ah lá, nós estávamos aqui, vou clicar nessa minha folhinha e aqui eu consigo ver meu primeiro site, que era o arquivo anterior, e Conradito cafezito. Repara numa coisa, que aqui em cima ele está com um corte, como se estivesse com um erro. Por quê? Lembra que eu troquei o nome dele aqui, ó? Tava meu primeiro site, e agora eu coloquei esses underlines. Como eu troquei o nome, o Visual Studio Code não está conseguindo achar esse arquivo. Então, se tiver assim no seu, você fecha e abre agora o arquivo que está com o nome certo, que é esse daqui, ó, com o underline, tá vendo? Ó? Agora ele voltou certinho, certo? Mas não é esse arquivo que nós vamos mexer. Esse arquivo aqui nós vamos deixar ele quietinho, não vamos mexer mais. Se você precisar relembrar de algum código, você vai ter ele aqui. É só você abrir que você consegue ver as tags que você escreveu. Vou fechar ele e vou abrir agora o Conradito cafezito, porque é aqui que eu vou escrever os códigos desse novo site que eu vou fazer. Então vamos lá. Vou clicar aqui nessa folhinha para poder diminuir e vou começar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar um título do meu site. Você já sabe como é que faz um título e você já sabe como é que faz um texto, né? Então, eu vou te dar o primeiro desafio para você poder fazer agora, tá? O que você vai fazer é isso daqui. Então, olha só. O que você precisa fazer é um título e um parágrafo. Você pode inventar o que você quiser. Se você estiver sem criatividade, você pode copiar do meu. Então, pausa esse vídeo e faz isso que eu estou fazendo aqui agora. Coloca um título e um parágrafo.
E aí, deu certo? Você conseguiu? É bem fácil, né? Espero que você tenha feito sem continuar o vídeo, tá? Então, esse daqui é o código que a gente vai utilizar. Eu coloquei aqui um H1 para poder ser o meu título e o P para poder ser o meu texto. Então, é dessa forma que nós fazemos e eu tenho certeza que você conseguiu fazer também, porque é bem simples. Então vamos lá. Conradito Cafezito, os melhores sabores do Brasil estão aqui. Então agora eu vou querer colocar uma chamada da pessoa para ela poder experimentar os meus produtos. Então agora eu vou dar um Enter. E aí eu vou dar mais um Enter, eu vou dar 2 espacinhos, porque eu vou dividir em bloquinhos o meu site e o meu texto também, né? Lembra que eu falei? Esses espaços aqui que você vai colocando, todo esse espaço que eu coloquei não muda nada no meu HTML, tá? Isso daqui é só a minha organização. E para ficar bom, para ficar organizado, para eu entender isso daqui mais tarde, eu vou deixar assim, separado em blocos. Então, o primeiro bloco é a apresentação e agora no segundo bloco eu vou colocar a chamada da pessoa para poder experimentar os meus produtos. E aqui vem uma tag nova. Mais ou menos nova. Você não utilizou o H1? O H1 vem da palavra header, tá? Então P vem de parágrafo, paragraph em inglês, e H vem de header, que significa cabeçalho. Cabeçalho, um título do inglês, né? E H1 porque ele é o header 1, ele é o header principal, ele é o primeiro, ele é o principal de todo o seu site. O seu site sempre tem que ter um H1. Então veja só, quando eu procuro pelo meu nome, Conrado Salles, no Google, ele vai cair no meu site, eu tenho o meu site pessoal, e tá vendo que ele vai mostrar isso daqui pra mim, ó, Conrado Salles, soluções web profissionais. Isso daqui é um H1, tá? Se eu não tivesse colocado o H1 no site, o Google não saberia o que ele mostraria pra mim aqui. Então, essas tags, elas servem não só para você poder deixar o seu site bonito e bem estruturado, como, por exemplo, para o Google e outros buscadores da internet poderem identificar do que se trata o seu site e poder mostrar para as pessoas. Então, aqui eu já tenho o meu H1. Agora, o que eu vou fazer é criar um H2, tá? Por que H2? H1 é o meu título principal, só que além do título principal, a minha página pode ter diversas seções com subtítulos, que eu posso querer falar sobre os meus produtos, sobre a minha página de contatos. E para cada divisão, para cada seção que eu vou ter no meu site, eu vou ter que colocar títulos nelas. Mas eu só posso ter um H1, um título principal. Mas título secundário, ou seja, H2, o meu título secundário, eu posso ter vários. Então aqui eu já tenho meu título principal, vou deixar do jeito que está, e aqui eu vou ter meu H2, que é meu título secundário, e aqui eu vou colocar uma seção no meu site de experimente. E eu vou escrever aqui embaixo um textinho, um slogan, sei lá, alguma coisa para fazer a pessoa querer visitar o meu estabelecimento e conhecer. Pronto, escrevi aqui um texto, ele ficou bem grandinho, não tem problema nenhum, tá? Lembrando que eu falei para você não colocar acentos, mas você pode pôr acento dentro do HTML quando você está escrevendo, é só nos arquivos que você não pode acentuar, tá bom? E outra coisa que eu quero que você perceba é que você está vendo que esse meu texto aqui, ele ficou muito grande, ele criou até uma barra de rolagem aqui no menu inferior, né? Então ele está muito grande isso daqui. Quando eu for rodar meu site, ó, tô aqui, atualizei, olha lá como é que ficou. Ficou legal, né? O H2, você percebe que ele é um pouco menor do que o meu H1, né? Justamente porque esse daqui é um subtítulo. Ele não é o principal tem que ser grandão. O subtítulo não precisa ser tão grande assim, né? Então, esse daqui é o meu H2 e esse daqui é meu parágrafo. E esse parágrafo, ele funciona perfeitamente, tá bom? Só que aí que vem. O código não serve só para ser mostrado para o usuário, mas o código serve para você como programador, como pessoa que está escrevendo e estruturando ele, tá? Então, o que você deve fazer aqui é organizar o seu código não só para quem vai ver, quanto para você que vai mexer, para dar manutenção nisso daqui mais tarde, para você poder depois adicionar mais coisas. Então, sempre pense que um código que você escreve, você sempre vai voltar nele mais tarde. E quanto mais legível e limpo você deixar ele, melhor vai ser para você mesmo no futuro, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou deixar esse meu parágrafo de uma forma que fique mais fácil de eu mesmo, eu, Conrado, depois voltar aqui e ler. E se eu precisar trocar alguma coisa, adicionar um parágrafo novo ou mudar o texto, fica fácil da manutenção. Então, o que eu vou fazer? Eu posso fazer o seguinte, eu vou deixar esse meu P, o começo da minha tag, eu vou deixar ela aqui no comecinho, vou dar um Enter, e agora eu vou quebrar eles em frases, né? Isso aqui é uma frase, vou dar um Enter,
Isso daqui é outra frase, eu vou dar o Enter. E aqui eu acabei, eu vou dar um Enter. Então, olha só o que eu fiz. Isso daqui, ó, quando eu atualizar o meu site, tá vendo que ele não muda nada para quem está visualizando? Mas para mim, eu como programador, isso faz total diferença depois. Vai que eu escrevi alguma coisa errado, agora fica fácil de eu poder ver o que eu escrevi, né? Por exemplo, só de ter quebrado esse texto, já estou vendo aqui que seria melhor se eu tivesse escrevido bebidas e acompanhamentos. Só de bater o olho fica fácil de ver. Se eu tivesse aquela linha vertical, até eu encontrar onde está o erro no meu texto, seria muito ruim. Então faz isso, escreve um texto que seja ligeiramente grande e quebre ele em pedaços, porque aqui já entra o nosso primeiro conceito da escrita de códigos, que é o seguinte. Você está percebendo que quando eu apertei Enter, eu não colei o meu texto não está colado aqui, ó. Ele está com um espaço aqui na frente, desse jeito. Isso daqui nós chamamos de indentação, né? O que é eu indentar o meu código? É eu tornar o meu código de uma maneira semântica que faça sentido, de uma maneira que fique fácil de poder ler. O que isso significa? Veja bem, esse meu texto não está dentro do meu P? Então, tudo que está dentro de algo tem que vir para frente, tá? Então é por isso que eu coloquei esse meu espaço aqui na frente. Então, se o seu texto ficou assim, você precisa espaçar ele para frente para você saber que esse texto pertence ao meu parágrafo. É lógico que só de bater o olho aqui você consegue saber que ele pertence ao seu parágrafo, mas nunca esqueça que esse código que nós estamos escrevendo, ele é um código que está muito pequeno e uma hora ele vai crescer. E quando começar a ficar muito bagunçado, vai ser muito difícil de você dar manutenção nisso daqui. Então pegue esses costumes a partir de agora, confia em mim, tá? Como que você faz para dar esse espaço grandão? Você vai clicar antes do seu texto e você vai apertar a tecla Tab do seu teclado. O Tab, ele vai jogar o texto para frente. Olha lá, Tab, joga para frente, né? De novo, Tab, joga para frente. E aqui, Tab, joga para frente. Então, indente o seu código para que ele fique organizado. Obviamente, aqui eu não preciso indentar porque ele está na mesma linha. Mas se por algum acaso eu fosse quebrar esse meu H2 em dois pedaços, aí sim eu teria que deixar ele indentado para eu poder saber que isso daqui pertence ao meu H2. Ou em outras palavras, esse experimente ele é filho do meu H2. O H2 é pai desse meu elemento, tá bom? Mas não é o caso, deixa eu voltar como estava antes. E pronto. Então tem um H1, tem um H2. Você acabou de descobrir uma tag nova, né? A tag do H2, inclusive. Então vamos continuar. Eu fiz aqui uma chamada para a pessoa que vai acessar meu site, querer conhecer meu estabelecimento. Chamei ela para poder experimentar. E agora no meu site eu quero falar sobre os produtos que eu vendo. Vou fazer aqui agora uma nova seção no meu site. Então eu vou começar com outro título. Novamente, vou dar um espacinho aqui. Vou começar com outro H2. Porque agora eu vou falar sobre outro tema. Eu vou falar sobre os produtos, tá? Produtos, e agora vou escrever aqui um texto para poder falar sobre os produtos do Conradinho do Cafezito. Ó, tô começando aqui a escrever aqui. Eu sei que esse meu texto vai ficar longo, então eu não vou escrever ele inteiro primeiro e quebrar depois. Já vou fazer isso daqui agora. Já vou quebrar aqui o meu parágrafo, já vou estruturar ele bonitinho e a partir de agora eu continuo escrevendo ele já de forma organizada. Então veja bem, acabei de escrever aqui um pedacinho de texto, né? Eu não necessariamente preciso quebrar ele em frases, aqui eu posso quebrar ele na metade, o que importa é que eu não queria aquela barra de rolagem lateral que é muito ruim, tá bom? Então eu vou descer um pouquinho minha tela aqui. Agora eu quero te mostrar uma tag nova, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, eu falei sobre os produtos e agora eu vou apresentar os produtos. Então eu vou colocar aqui, ó, outro P, não tem problema, né? Conheça nossos produtos. Conheça nossos produtos. Vamos ver como que ficou isso daqui? Ah lá, vou atualizar. Então tá aí. Olha como que ficou. Eu tenho um H2, tenho outro H2, e meu site está dividido aqui em seções, está ficando bem bonitinho, né? Só que eu tenho um problema. Esse meu conheça nossos produtos, eu não gostaria que ele ficasse tão separado aqui do que está embaixo, né? Por quê? Quando eu tenho dois parágrafos, o parágrafo, olha só, ele cria um espaço, uma linha em branca, uma margem com o conteúdo que eu tenho embaixo. Então, como eu tenho dois P's, dois parágrafos, ele acaba criando esse espaço aqui para mim. E se você reparar isso, quando nós criamos aqui, ó, o meu primeiro site, você colocou dois P's, não foi? Ó, esses são os melhores produtos da região, você está gostando do meu site? São dois P's, e se você abrir para poder se relembrar do seu primeiro site que você fez,
Olha o espaço grandão que ele colocou entre eles, né? Então, isso às vezes pode ser um problema. Por quê? O que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu quero que o conheça os nossos produtos, eu quero que ele fique na linha de baixo, que nem ele está aqui, só que eu não quero que ele fique com essa margem em branco. Ou seja, eu quero que o conheça os nossos produtos pertença ao parágrafo que está em cima, mas sem que ele fique com essa barra aqui, com essa quebra, tá? Com essa margem muito grande. Então, como que a gente faz isso? Bom, vamos aprender uma tag nova. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou apagar esse conheça os nossos produtos daqui, e eu vou colocar o conheça nossos produtos aqui embaixo. Ó. Conheça nossos produtos. E como eu disse, você sabe que, por mais que eu tenha dado um enter aqui, ou que eu dê vários enters, lá no meu site, olha, quando eu atualizo, olha o que vai acontecer. Ele vai colar tudo na mesma linha, porque está tudo no mesmo parágrafo. Então, o que eu vou fazer aqui para poder arrumar? Essa tag que eu vou te apresentar é uma tag um pouco diferente do que a gente está acostumado. Olha só, eu quero que conheça nossos produtos esteja na linha de baixo. Então, eu vou colocar aqui a tag brasileira que a gente fala, né? É uma tag que se chama BR. Já anota ela aí. E essa tag do BR, ela é uma tag especial. Por quê? Geralmente, o que a gente faria com uma tag nova? Uma tag a gente faria o quê? Abre o BR e fecha o BR. Desse jeito aqui, correto? Só que o BR, ele faz parte de algumas tags especiais que eu não preciso abrir e fechar. O BR, ele é uma tag que eu abro e fecho nela mesma. Desse jeito aqui, ó. Eu abro o BR e eu fecho o BR aqui, ó. No final, desse jeito. Então, assim, existem dois tipos de tags. Tags como H2, como P, que eu abro, eu escrevo e eu fecho. E tags que eu só abro e fecho nela mesma, tá? Não confunda. Então, anota aí no seu caderno que a tag do BR, ela é uma tag que ela fecha nela mesma, tá joia? Então, ela fica desse jeitinho aqui, ó. Desse jeitinho. E como que fica no nosso site? Ó, veja bem, era desse jeito, né? O conheço está aqui. Quando eu atualizar, vamos ver. Você entendeu o que aconteceu? Ele quebrou uma linha, ele foi para a linha de baixo e ele continua no mesmo parágrafo, sem criar aquela margem de parágrafos diferentes. Ou seja, o BR ele é uma forma que nós temos de quebrar uma linha. Porque BR do inglês é break row, ou seja, quebra linha, ele vai quebrar uma linha para mim, ele vai passar para a linha de baixo, tá joia? E o BR, você pode utilizar ele quantas vezes você quiser. Eu posso colocar o BR aqui, ó, o Conradito Cafezito, eu posso pôr um BR bem aqui, ó. Olha como é que vai ficar. Ele vai quebrar aqui o meu texto, não faz sentido, tá? É só para você ter um exemplo, mas o BR eu posso pôr em qualquer lugar. Eu poderia, inclusive, colocar esse BR aqui, ó, na frente, ó. Eu poderia deixar ele aqui mesmo, ó. Conheço os nossos produtos e colocar o BR aqui. Só que aí o meu texto começa a ficar muito grande e começa a ficar um pouco extenso. E não é legal isso daqui, né? Deixa eu tirar aqui ó, a folhinha. Não é legal isso daqui. Eu poderia fazer assim. Só que, novamente, sempre pense na organização. Vamos colocar ele separadinho, dividido, bonitinho. Tá certo? Então, olha como está ficando a estrutura do nosso site. Ele já está ficando bonitinho. Ele está ficando legal. Bonito é uma palavra muito forte, né? Lembrando que, para isso ficar bonito, é com CSS. Não pertence ao HTML e deixar os elementos visuais bonitos, né? Ele só coloca as coisinhas na tela. Então vamos prosseguir, porque agora eu tenho que apresentar os meus produtos. Eu falei os produtos, agora eu vou apresentar eles. Então vamos lá, porque agora temos tags novas para poder aprender. Então vamos lá. Eu vou falar agora sobre... eu tenho dois tipos de bebidas que eu ofereço no Conradito Cafezito, né? Eu vou oferecer bebidas quentes e bebidas frias de café, né? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui um H2 de novo. Será que eu coloco um H2? Porque pensa sempre na semântica do seu site. Faz sentido? Eu estava falando sobre produtos. Aqui eu falei sobre os meus produtos. Agora eu vou falar quais são os meus produtos. Eu não saí do tema do produtos. Ainda estou falando sobre os meus produtos. Eu só vou criar uma divisão para poder falar quais são, mas ainda pertencem à minha seção de produtos. Sendo assim, não me cabe colocar aqui um H2. Eu vou usar aqui um H3.
por que um H3? Porque isso daqui ainda faz parte da seção de produtos. Eu só estou dividindo a minha seção de produtos em uma subseção. Então eu vou criar aqui um H3, porque ela faz parte dos produtos dessa seção aqui. Tá joia? Então, eu tenho meu H1, que é o título principal do meu site. Eu tenho o H2, que eu vou dividir em seções. E eu posso usar o H3 para poder dividir a seção da seção, né? Porque eu estou falando da seção de produtos. Então, eu vou colocar aqui uma seção, uma subseção de produtos para produtos de bebidas quentes. Legal? Então, assim, eu vou fazer do H1 até o H3. Não vou precisar de H4 para esse nosso exemplo. Mas saiba que existe o H3... Tem também o H4, tem o H5 e o último de todos é o H6. Ah, Conrado, eu queria uma seção da subseção, da subseção, da subseção, da subseção. Eu queria o H7, H8 e H9. Não tem? Não tem, infelizmente, tá? Então, você não precisa de tantas subseções assim. Acredite, vamos permanecer aqui só no H3. Vamos lá, bebidas quentes. Nesse momento do meu desenvolvimento do meu site, eu quero criar uma cara nova para ele. Eu quero citar quais são as bebidas quentes que eu vendo. Sendo assim, eu gostaria de fazer uma lista dos meus produtos. Fazer uma lista. E existe tags no HTML que criam um elemento visual de listas para o seu site. E é isso que você vai aprender aqui agora, tá? Então pega o seu caderninho aí e já coloca aí a seção de listas. Vou subir um pouquinho a minha tela aqui então, e como que nós fazemos as listas, tá? A tag de uma lista é UL, tá bom? UL. Então assim, para você poder ir lembrando das tags, é importante você saber por que elas têm esse nome, né? Eu falei para você que o P vem de paragraph, de inglês, que é parágrafo, né? Ó, parágrafo. Assim como o seu H1 ou H2, tanto faz, esse H vem de header, que é cabeçalho, como se fosse um título, né? Assim como BL vem de break line, que é quebra de linha, digamos assim. Agora, o que é o L? O L vem do inglês de unordered list, que significa lista não ordenada. Então, esse que é a essência do nome das tags. E às vezes você saber por que tem essa sigla, às vezes faz sentido, tá? Então se você quiser anotar isso daí, às vezes fica mais fácil de memorizar o porquê que a gente usa esses nomes para as coisas, tá joia? Então vamos criar aqui uma lista não ordenada, a nossa UL, beleza? Bom, ok. O detalhe aqui é que algumas tags do nosso HTML, elas têm uma estrutura um pouco mais específica. Por exemplo, o H3, o P, o H2, nós utilizamos a tag e escrevemos dentro dela. Algumas tags você precisa utilizá-la para poder categorizar o que você vai escrever ali dentro. Então, por exemplo, na nossa UL nós estamos criando uma lista. Toda lista tem linhas, não é verdade? Então nós precisamos criar linhas dentro da lista. Então o que a gente precisa fazer? A gente tem que fazer dessa forma aqui, ó. Dentro da UL, você vai ter que criar outra tag, tá? Então olha só, UL, dentro da UL eu não posso começar a escrever o item 1 da minha lista, tá? Eu preciso criar uma linha dentro da lista antes disso. Então, você vai ter que criar agora uma outra tag aqui mesmo dentro da sua UL, que é a LI. LI de line, linha da lista, né? E agora sim, dentro da LI, você coloca o que você quer. Como, por exemplo, estou vendendo café, né? Então, é café. Então, aqui, ó, eu tenho uma lista. Dentro da minha lista, eu tenho uma linha, café. E se eu quisesse ter outra linha, não tem problema. Depois desse meu LI, quando eu acabei, essa aqui é uma linha, não mexo mais nela. Dentro da minha lista ainda, fora da minha linha, eu vou criar outra linha. Olha lá, café e cappuccino, por exemplo, né? Como que fica isso daqui no nosso HTML quando eu for rodar ele? Olha lá que bonitinho. Ele coloca aqui uns pontinhos para poder referenciar as linhas da minha lista, né? Por isso que é uma lista não ordenada, porque ele não coloca em ordem numérica, só primeiro, só segundo, só terceiro, ele só coloca pontinhos para cada item da lista. E novamente, nós caímos aqui naquele quesito da organização. Eu não posso, imagina que eu tenho uma lista cheia de itens, vai ficar muito bagunçado se eu fizer do jeito que eu estou fazendo aqui. Então, qual que é a maneira correta de você fazer isso? É da seguinte forma, você sempre vai abrir a lista, então você abre a sua lista, dá um Enter,
porque sendo assim eu vou criar várias linhas dentro da minha lista, né? Então vamos lá, eu vou criar LI, que é a minha linha, e aqui sim eu coloco os elementos, ó, café em uma linha, na outra linha eu coloco cappuccino, e se eu tiver uma outra linha, por exemplo, o meu mocassino, tá aí. É dessa forma que eu faço. A maneira correta de se estruturar uma linha é assim, não é dessa forma, tá bom? Inclusive eu vou até deletar. Então beleza, dei uma ajeitadinha aqui, coloquei uns frufru no meu cardápio. Frufru não, é chique, tá? Com radito, cafezito, é um local requintado. Legal, então essas daqui são as minhas bebidas quentes. Agora eu quero fazer as minhas bebidas frias, tá bom? E o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso daqui, né? Eu vou criar aqui então um outro H3. Por quê? Porque eu ainda estou falando de produtos, só que é um outro produto que não é bebidas quentes, é uma outra categoria. Mas todas elas ainda estão dentro de produtos, tá joia? Então eu continuo aqui na minha linha do H3, porque agora eu terei as minhas bebidas frias. Então, olha só como tá ficando aqui o meu site. Eu tenho minhas bebidas quentes e eu tenho minhas bebidas frias, tá joia? Bom, eu quero que você faça o seu cardápio aí com as coisas que você vende no seu estabelecimento, por mais que seja fictício, vai inventando aí, tá? Então, eu coloquei aqui bebidas quentes, acabei de inventar aqui as minhas bebidas frias. Faz você aí, você acabou de aprender como é que faz uma lista, então agora é só você fazer igualzinho as bebidas quentes e colocar outros produtos. Basicamente, copiar e colar e escrever e mudar o nome, tá? Então faz aí, faz o seu segundo catálogo de bebidas, beleza? Já fica aí um exercício para você poder treinar aí a sua memória e reforçar o que você acabou de aprender. Faz aí agora bebidas frias ou uma outra pedaço do seu cardápio. Acabou a água. Então, novamente, espero que você tenha feito aí, tá? Olha aqui como é que ficou então. Do mesmo jeitinho, tá vendo que não mudou quase nada? A única coisa que mudou é o que está escrito, né? E tá jóia. Então aqui eu já deixei a pessoa experimentar, mostrei os meus produtos. Agora eu vou oferecer um cupom de desconto para a pessoa que acessar o meu site. Então, as pessoas que acessam o meu site, elas vão ter acesso a um cupom de desconto. Só que essa parte de cupom de desconto já não faz parte dos meus produtos. Já estou falando de outra coisa. Estou falando agora de cupom. Sendo assim, não me cabe agora colocar um H3, né? Porque se fosse um H3, seria mais produtos que eu estaria falando. Agora já é outra seção, então eu vou trabalhar aqui com um H2. Se eu mudei aqui, eu tenho que mudar ali também. Então, H2, vou falar agora sobre os cupons. Vou escrever aqui então com um parágrafo, né? Vamos lá. Na sua primeira compra, receba um cupom de 10% de desconto. E aqui vem a primeira, mais uma tag que eu quero mostrar para você, tá? Eu quero enfatizar no meu site, eu quero deixar bem destacado no meu site esses 10% de desconto. Eu quero que a pessoa, quando ela estiver rolando a minha página e chega na parte do desconto, eu quero destacar para ela, ó, você tem 10% de desconto. E como que eu posso destacar isso? Lembra que você acabou de ver que é possível colocar uma tag dentro de outra tag? Eu não fiz isso daqui, eu não coloquei o UL e dentro do UL eu coloquei o LI. Por mais que esteja errado escrever desse jeito, ainda funciona. O que você acabou de perceber é que eu posso colocar uma tag e dentro de uma tag eu posso ter outras tags, tá? Então é isso que nós vamos fazer aqui agora. Bom, teve um corte no vídeo aí porque tava acabando a bateria, né? Então pus para carregar. Fui lá, ó, já fiz um cafezinho, todo esse assunto aí de café, de não sei o que lá. Me deu vontade de tomar um cafezinho. Então é isso, vamos voltar então. Como eu estava dizendo, existem tags que você pode colocar dentro de outras tags, tá? E é o que nós vamos fazer aqui. Veja bem, eu tenho aqui o meu cupom de 10% de desconto e eu vou colocar uma tag aqui dentro, tá? Dentro do meu P, eu vou colocar uma outra tag que é a tag chamada Strong, beleza? Strong do inglês forte. Quer dizer que o que eu colocar dentro do Strong, eu vou fazer com que a minha letra ali dentro fique forte, tá? Então olha só. Só que aqui ele colocou o Strong fora, né? Deixa eu só eu copiar, apagar e colocar aqui, ó. Ou seja, eu quero que apenas esse texto aqui fique dentro do Strong, fique forte. O que vai acontecer? Vamos dar uma olhadinha. Então olha lá, meu site era desse jeito aqui antes, ele tinha um texto comum, a nossa primeira compra recebeu cupom de 10% de desconto. Vou atualizar agora para poder ver o Strong funcionando, 2, 3 e...
Deu pra ver? Ele colocou o meu texto literalmente em negrito, né? Aqui ele deu um espacinho, vou só arrumar esse espaço aqui. E é isso. A gente tem algumas tags de enfeite, algumas tags que ajudam a decorar o nosso texto. E o Strong faz isso. Se você quiser pintar de negrito, você usa essa tag do Strong, tá joia? E aqui nós caímos naquele mesmo probleminha. Tô com uma barra de rolagem aqui. Então vamos consertar. Vou colocar esse daqui na minha linha de baixo e o meu P na outra linha também, para poder ficar bem organizadinho. E eu vou aproveitar e vou colocar o Strong também separado numa outra linha para eu poder ver essa diferenciação de tags, né? Que existe uma tag dentro do meu P. Então é legal separar dessa forma aqui. O que mais? Deixa eu ver como é que tá ficando. Na sua primeira recebo o cupom de 10% de desconto. E aí, eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui anteriormente, que eu usei o BR, porque eu quero pular uma linha, eu quero vir para essa linha aqui de baixo, mas sem ter que criar um novo parágrafo, para não ter que colocar aquela margem gigante, né? Então eu vou colocar aqui já um BR, para eu poder quebrar uma linha, sem precisar criar um novo parágrafo, porque agora eu vou falar o seguinte: para resgatar seu cupom, siga o passo a passo. Então tudo bem, olha lá como é que ficou o nosso site, colocando um BR, tá joia? Bem bonitinho, bacana. E agora, hora de aprender mais tags novas, tá? A tag que eu vou te mostrar agora é uma tag de lista. É exatamente igual a UL, só que em vez de ser UL, agora será OL, tá? O que significa isso? Significa a construção é a mesma, tá? Ó, continua com L, nós precisamos ainda de linhas, então vamos criar LI. A diferença é que eu vou colocar aqui, ó, item, 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 item. Vou colocar 4 itens. Olha o que acontece agora aqui no meu site, quando eu atualizo, ele vai colocar 1, 2, 3, 4, ele vai ordenar para mim com números, sem eu precisar fazer nada. Isso é bem legal, né? Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou dar um passo a passo. Eu faço o passo número 1, o passo número 2, né? Então vamos lá, vou ensinar a pessoa como que ela resgata o cupom dela. Então veja só, coloquei aqui qual é o passo a passo que a pessoa vai ter que seguir. Só coloquei aqui os itens, né? A pessoa tem que acessar o site, clicar para entrar, criar uma conta e resgatar o cupom. Na exibição, fica dessa forma aqui, ó. Passo número 1, 2, 3 e 4. E você não precisou programar nada disso daqui, né? Ele já vem. Então, olha que legal, né? A gente tem a UL, que vai criar desse jeitinho aqui, e a gente tem a OL, que vai criar ordenado, colocando o passo 1, 2, 3, 4. Isso é bem legal e já está prontinho, é só a gente utilizar no nosso site. Bem bacana, né? Beleza, muito bom. Agora, o que nós vamos fazer é criar uma outra seção, porque já temos um título, a pessoa pode experimentar os nossos produtos, bebidas, mostrar o que nós temos, os cupons. E agora a gente vai colocar a página de contato. E se a pessoa quiser entrar em contato com nós? E se a pessoa quiser visitar aonde nós estamos, né? Aonde fica o estabelecimento? Então aqui vai ser uma nova seção que não tem nada a ver com cupom, nada a ver com nada. Então vamos lá criar aqui uma outra seção. Então no caso vai ser um H2, legal? No H2, onde eu vou colocar contato, vai ser a página de contato, legal? Já vou colocar um P aqui, vou dar continuidade. E aqui eu vou escrever algum textinho, né? Então veja só como está a minha página de contato. Dá para poder ver aqui? Bom, o que eu tenho nela? Eu tenho conheço o nosso ambiente, aconchegante, trago você para experimentar, parará. Coloquei aqui o endereço, onde fica o meu estabelecimento, o telefone e para poder falar que eu faço entregas, tá? Isso daqui, então, você vai fazer aí agora como um exercício, tá? Isso daqui, você vê que tem um espaço entre eles, isso aqui é um parágrafo para esse, um parágrafo para esse, um parágrafo para esse, um parágrafo para esse, tá? Então, faz você aí, dá um pause no vídeo, monta aí os seus 4 parágrafos, você pode copiar igual o meu ou você pode inventar outra coisa. Todos os endereços e os números aqui são fictícios, você pode inventar o seu também, beleza? Então, faz a pausa aí e vai fazer seu exercício enquanto eu como meu pão de queijo, né? Então olha aqui, eu dividi aqui então em 4 parágrafos. Um dos parágrafos ficou muito grande, que era esse daqui. Então o que eu fiz foi quebrar ele aqui em 2, tá? E aqui eu tenho aqui a minha paginazinha. Só que a gente vai dar uma enfeitada, tá? O que eu vou fazer aqui? Essa parte aqui do contato,
eu vou trabalhar com ela como se ela fosse o último pedaço da minha página, tá? Então eu queria fazer como se fosse um rodapé, criar tipo uma divisão aqui embaixo. E aí vai entrar uma tag nova que eu vou te mostrar agora, tá? Olha aqui, vou abrir aqui meu Visual Studio Code e entre a minha seção de cupons, que é tudo isso daqui, e a minha seção de contato, eu vou criar aqui uma tag, vou colocar aqui uma tag que vai ser a tag do HR. E a tag do HR ela é muito parecida com o BR, ou seja, você abre o HR e você fecha no próprio HR. Então você tem que colocar a barrinha aqui no final do R, que nem o BR, só que agora é HR. Esse HR aqui é de horizontal row, tá? Ou seja, uma linha, row é linha horizontal. Então, olha só o que o HR vai fazer no seu site. Ele vai colocar aqui uma linhazinha, bem bonitinho, né? Você pode colocar o HR em quantos lugares você quiser. Se você quiser voltar no seu site colocando vários HRs, fica à vontade. Eu vou deixar ele só aqui para poder separar a apresentação do meu site do rodapé dele, digamos assim, né? Então, vai ficar dessa forma aí. Então, já anota aí no seu documento tudo isso que você está aprendendo e agora eu vou te dar uma dica. Existe uma coisa na HTML, no CSS, nas linguagens de programação, que se chama comentários. Os comentários, eles vão servir para você poder escrever alguma coisa no seu código que ninguém, além de você, vai ver, tá? Então, olha só, você acabou de aprender a tag do HR. E você quer depois, mais tarde, lembrar para que serve essa tag, o que ela faz, tá? Eu sei que você está anotando, você está anotando, né? Espero que sim. Mas se você quiser, você pode fazer essas anotações no seu próprio código, em vez de fazer no caderno. O recomendável é que você faça nos dois, tá? Mas, por exemplo, como que você faz um comentário? É assim, ó. Vou dar um enter aqui. Você vai abrir uma tag, colocar exclamação, 2 hífens aqui, correto? E depois você vai colocar 2 hífens e outra fecha tag. Sem isso daqui, apertei errado. Então, isso daqui é uma tag, digamos assim, de comentário. Ou seja, qualquer coisa que você escrever aqui não aparece na tela. Nada que você escrever aqui vai aparecer na tela para o usuário final. Então, por exemplo, vou abrir o site. Olha lá, estou atualizando, tinha que estar aqui, né? Ele não está aparecendo. Olha lá, eu coloquei em cima do HR e ele não está aparecendo isso aqui que eu escrevi aqui, né? Porque o comentário, ele serve para isso. Ninguém vai ver esse comentário. Você, que é o programador, você é a única pessoa que vai ver esse comentário. Então você pode espalhar comentários por toda a sua tela, por todo o seu código, para você poder lembrar o que faz. Então aqui eu vou colocar HR, vou colocar lá, né? Horizontal row, linha horizontal, coloca uma linha na página, né? Então eu posso fazer isso daqui, eu posso colocar aqui, eu posso pôr tanto numa linha separada quanto eu posso pôr na frente, né? Então aqui, ó, lista ordenada, aqui, lista não ordenada e vou separando. Esse daqui é o título principal e deixo comentários para poder me lembrar de conceitos que eu te expliquei, como por exemplo, o H2 é a divisão de cada seção. Só pode haver um H1. Coloca um H3 para você não poder esquecer. Este é um H3 porque ele ainda pertence à seção do H2. Então, essa é uma forma que você tem de utilizar comentários. Ó, salvei isso daqui, atualizei minha página, nenhum comentário é exibido. Mas só que mais tarde, quando você voltar no seu código, se você quiser se relembrar de alguma coisa, tá aqui todos os conceitos, né? Então, por exemplo, a minha primeira lista de todas, né? Toda lista precisa do LI, que é uma linha, né? Então, coloque comentários, é uma ótima forma que você tem de conciliar o seu código com anotações pessoais suas da matéria, beleza? Muito importante isso daqui. Bom, ok, e agora? O que nós vamos fazer? Eu ainda estou achando que essa página de contatos tá meio xoxa, dá para poder melhorar isso daqui, deixar ela mais bonitinha, mais caprichada, mais enfeitada. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, fazemos entregas. Eu quero deixar isso fazendo as entregas bem claro para a pessoa. Vou colocar um strong nele aqui. Então aqui, ó, fazemos entregas. Então você vai receber um strong para que ele fique bem evidente.
Já sei que não vai caber as coisas aqui, e se não vai caber, então eu vou separar isso daqui em linhas diferentes, tá? Para não ter problema depois. E quero te mostrar mais uma tag nova que a gente pode utilizar para poder decorar o nosso texto. O strong, ele vai deixar o nosso texto em negrito, né? Bem legal. Existe uma outra tag que é a tag de ênfase, tá? Eu vou colocar o delivery para ele ter uma ênfase. Uma ênfase não tão forte quanto o strong, mas ainda assim vai ser uma ênfase. Então, a tag de ênfase é de ênfases do inglês, né? Mas tudo bem, aqui ó, ênfases em e em. Eu vou colocar esse ênfase no delivery e vou aproveitar para colocar também no WhatsApp, né? Então aqui ó, o WhatsApp também vai ter ênfase. Como que fica essa tag? Fica assim ó, atualizei, lá, fazemos entrega só com o strong, o ênfase ele fica em itálico, nada mais é do que itálico no seu texto, tá? Itálico, itálico, já tá ficando com uma carinha um pouco diferenciada, e uma coisa que é muito comum a gente encontrar em sites é ícones. Então, por exemplo, aqui onde eu tenho a minha rua, seria legal se eu tivesse uma imagenzinha de um mapa. Aqui no telefone, do lado, seria legal se eu tivesse um íconezinho de um telefone. E a gente pode fazer isso. Para poder colocar ícones mesmo, eu vou ensinar você quando a gente chegar na parte de CSS, que é em outra aula, tá? Mas eu já posso te adiantar que dá para você poder colocar os emojis. Sabe os emojis que você usa no WhatsApp? Você pode pôr aqui, tá? Então, ó, vou criar uma nova abinha no meu navegador e vou colocar assim, ó, emoji Unicode. Emoji Unicode, tem esse primeiro site aqui, ó, unicode.com, também tem esse Emojipedia, que você pode utilizar aqui, ó, Emojipedia, os dois são bons, eu vou pegar aqui o Unicode, tanto faz. Quando você abre, você vai ter uma lista com todos os emojis que tem e você pode copiar e colar. Então, por exemplo, as carinha feliz. Eu passo o mouse nela, tá vendo que o mouse eu posso clicar, ó, eu posso selecionar, então eu venho aqui, arrasto o mouse, seleciono, Ctrl C para poder copiar, ou vai com o botão direito e copia. Lá no seu código, você pode ir em qualquer lugar que você quiser. Ó, fazemos entregas. Aí você vem aqui, ó, Ctrl V, ou botão direito, e coloca aqui, ó, paste, tá? Vou colocar lá Ctrl V aqui melhor. Olha lá, ele colocou a carinha, e lá no seu site, olha lá, fica com uma carinha, né? Então, olha aí, eu coloquei aqui dois emojis, né? Como se fosse um marcador, que é marcador de mapa para endereço, e um telefone, smartphone aqui para poder ligar para o número. Lógico que esses emojis aqui, eles são até um pouco assim, dependendo do que você colocar, fica bem infantilizado o seu site, não é tão legal assim não. Mas por hora você pode utilizar eles como uma ferramenta, tá? Mais tarde, quando você aprender a colocar ícones verdadeiros próprios para site, vai ficar melhor. Mas pode usar esses daqui sem problema nenhum, fique à vontade, tá? E agora, será que a gente já acabou? Acho que sim, né? Eu só quero fazer mais uma adição aqui no site para poder colocar uma mensagem de encerramento mesmo, só para não acabar muito seco, tipo, contato, fazemos entregas, acabou. E vou colocar aqui, ó, ainda faz parte do meu contato, tá? Não vou criar uma nova sessão, então vou continuar aqui com o H3. Vou colocar lá, esperamos você. Então olha só o que eu pensei, né? Coloquei lá, esperamos você, faça-nos uma visita, experimente nossos sabores, atenciosamente, Conradinho do Cafezito. Olha que bonitinho que ficou, né? Então eu vou deixar que você faça isso sozinho. Perceba que aqui eu tenho um parágrafo e aqui também eu tenho um parágrafo que esse parágrafo está quebrado, é um BR isso daqui, e uma ênfase, né? Não vou mostrar o código, eu quero que você faça. E aqui nós finalizamos. Aqui nós temos o nosso primeiro site concluído. Dá uma olhadinha como que ele ficou. Então eu tenho aqui a apresentação do meu negócio, faço uma chamada para a pessoa, mostro quais são os produtos que eu vendo, ofereço um cupom de desconto com passo a passo para essa pessoa poder acessar. Tenho as minhas informações de contato, como que a pessoa chega até mim, bem bonitinho aqui, bem estruturado. Então aqui, você, nós construímos, não é o nosso primeiro site, o primeiro site foi aquele que nós fizemos anteriormente, mas aqui a gente fez uma página bem mais estruturada, tem um conteúdo de verdade aqui. Com isso que você aprendeu aqui, você consegue imaginar que dá para você poder criar agora diversos tipos de site. É lógico que ele não vai ficar bonitinho, né? Porque, como eu falei,
para deixar bonitinho, você precisa aplicar o CSS, mas você consegue montar a estrutura. Então, se você já teve vontade de fazer um site, quer fazer um site para você, para alguém, para algum parente que tem uma loja, já pode começar aí a estruturar o seu próprio HTML para quando mais tarde você aprender o CSS, você aplica, fica bonitinho, redondinho e o site está funcionando legal, tá? Então, olha que legal isso que nós aprendemos. E o mais louco de tudo é que isso daqui é só a segunda parte dessa nossa aula. Agora vamos para a terceira parte, que é a parte que é a melhor parte de todas. É a parte que você vai treinar e eu não vou fazer nada. Eu só vou falar o que você tem que fazer e boa sorte. E aí, tá gostando? Você finalizou então já a primeira parte dessa nossa aula. Na verdade, a primeira e a segunda. A primeira parte foi uma introdução, apresentação, ambientação, e a segunda parte foi as primeiras tags, né? Então, você concluiu. Parabéns, eu espero que você tenha gostado, que você tenha conseguido fazer essas atividades. O que eu quero que você perceba é que você montou um site completo, tá? Então, você já formalizou ali a ideia do que é o HTML, de como que nós escrevemos, como que nós montamos, tá bom? Daqui pra frente, nós vamos seguindo aprendendo mais conteúdo, mais conceitos de desenvolvimento de websites, mais tags. Então, eu espero que você esteja empolgado.